O Janela Indiscreta acompanha um fotógrafo chamado Jeff, que está com a perna quebrada e passa os dias observando os seus vizinhos pela janela do seu apartamento. Entre pequenas rotinas e dramas domésticos, ele passa a desconfiar que um dos moradores possa ter matado a própria esposa. Como o Jeff não pode investigar aquilo pessoalmente, ele passa, a reunir indícios à distância. Envolve a Lisa, a sua namorada, envolve a Stella, a sua enfermeira, numa espécie de investigação improvisada de um possível crime. Esse trabalho foi inspirado no conto It Had to Be Murder, do autor Cornell Woolrich, e o roteiro é de autoria do John Michael Hayes. Junto com o Psicose e o Vértigo, esse com certeza é um dos filmes mais icônicos, mais lembrados e também mais revisitados do Hitchcock. Após o seu lançamento, várias obras tentaram copiar ou se basear no dispositivo visual que o Hitchcock concebeu aqui nesse filme. Esse trabalho foi produzido pela Paramount e, com certeza, o aspecto mais marcante da produção foi a construção de todo o cenário em que o longa se passa. A produção da obra, de fato, construiu aquele pátio inteiro nos estúdios da Paramount. Eles replicaram um pátio inteiro do Greenwich Village para ter um controle maior sobre tudo. Então, por exemplo, toda a luz, tanto diurna como também noturna, era artificial, era controlada. O estúdio até tinha um sistema próprio de drenagem para filmar cenas de chuva. E tudo isso, foi essencial para o diretor ter um controle sobre tudo, para realizar ali os seus planos mais rigorosos e mais calculados. Se fosse, um prédio normal, se fosse uma locação real, sujeita ao tempo, ao clima e outras coisas, o diretor não teria o controle que teve dessa forma. Esse trabalho foi exibido no Festival de Veneza, recebeu 4 indicações ao Oscar e, de forma geral, foi um grande sucesso de público e de crítica. Esse é uma daquelas obras do diretor que foi bastante bem recebido no seu lançamento e continuou sendo bem avaliado aí ao longo do tempo. É um trabalho que até hoje entra em muitas listas de melhores filmes do mundo e é constantemente revisitado, e é também um dos seus filmes mais analisados por críticos, por autores e por teóricos. O grande tema aqui, com certeza, é o tema do voyeurismo. É um tema narrativo e formal presente nessa obra. É um tema, integrado na história e no modo como ela é filmada. E é um trabalho que reflete o voyeurismo, principalmente porque ele vai articular prazer, desejo e culpa em uma mesma experiência de olhar. Desde o início do filme, o olhar do Jeff se organiza, digamos, em camadas de voyeurismo. Existe primeiro um voyeurismo como curiosidade humana. O Jeff está ali entediado, com a perna quebrada. Então ele vai tentar transformar o pátio em uma vitrine de microdramas. As janelas vão funcionar como pequenos palcos que mostram pequenas histórias e personagens, mostram rotinas banais, mostram pessoas sozinhas e por aí vai. É um impulso inicial presente ali, nas cenas iniciais do filme, que não vai nascer tanto de uma perversão, mas de uma certa necessidade humana de preencher o vazio, de preencher o próprio tédio. Mas já nesse início, o longa também mostra uma câmera
fotográfica quebrada mostra várias fotos de situações perigosas e outras câmeras ao lado ali dentro da sala do Jeff. Então aqui o longa nos informa que esse impulso voyeurístico, mais do que uma mera curiosidade cotidiana, é também um método profissional para o personagem. Nós já entendemos aqui que ele é fotógrafo a partir dessas cenas, dessas imagens. Ele não está aprendendo a olhar quando vê pela janela. Ele já vive disso. Como fotógrafo, o seu trabalho sempre foi, capturar instantes e isolar enquadramentos. Então, esse voyeurismo é sugerido também como uma espécie de extensão lógica da profissão do personagem. E essa já é uma outra camada. A câmera já ensinou o Jeff a transformar o mundo, em imagem e narrativa. E além dessas duas camadas, da camada cotidiana e profissional do voyeurismo, o voyeurismo também se torna um exercício de montagem mental, já que o Jeff vê indícios de um possível crime e não o crime propriamente, porque ele vê fragmentos, Ele vê malas, vê serrotes, vê persianas fechadas, vê gestos suspeitos daquele vizinho. E aí o suspense nasce desse processo interpretativo e o espectador é implicado diretamente em tal processo, O João Miranda Costa diz que vai chegar uma fase em que todos nós desejamos que algo de fato tenha ocorrido, que um crime tenha de fato acontecido, que a esposa de fato esteja morta, porque a história exige isso, porque o olhar do Jeff projetou isso e isso corresponde à narrativa que está sendo construída. Então nós, espectadores, começamos também a desejar o crime. Como é de praxe do diretor, ele sempre vai nos implicar no crime ao nos fazer desejar por ele. E aqui não é diferente. Assim como Jeff, nós também somos voyeurs e nós também desejamos estar diante de um crime para validar esse ato de olhar, para validar o nosso próprio ato de olhar, E devido a tudo isso, o trabalho ele também pode ser interpretado como uma obra que pensa o próprio cinema enquanto o pratica. Hitchcock transforma uma situação simples em um modelo condensado da experiência cinematográfica. Nas conversas com o Truffaut, o diretor descreve o filme com a possibilidade de realizar uma obra puramente cinematográfica, segundo ele. Ele diz que a estrutura básica da obra se organiza em 3 movimentos que seriam o homem imóvel, aquilo que ele vê e a reação dele a essa visão. Como se toda a estrutura do filme reduzisse o cinema ao essencial, a olhar, mostrar e reagir. Não existe um deslocar físico significativo, não existe nem muita ação nesse filme. Quase tudo nele é construído a partir da montagem, do ponto de vista da duração, da relação entre as imagens. O suspense nasce dessa organização do olhar do Jeff, dessa organização dos indícios que ele vê e de como ele reage aos indícios que vê. O Hitchcock também vai comentar sobre o efeito Kuleshov,
ao falar desse filme. E, de modo geral, ele já disse, né, que foi bastante influenciado pela montagem soviética, pela montagem de associação. E aqui o Jeff, né, associa os indícios, reage aos fragmentos que vê a partir da sua janela. O Ismael Xavier também vai comentar algo que remete um pouco a isso. Ele diz que o Jeff pode ser comparado a alguém sentado em um teatro observando tudo de um ponto fixo e que o pátio do prédio funciona como um fosso semelhante ao fosso que separa o público do palco. A limitação física do Jeff reforça essa condição, né? Tudo o que nós vemos no filme depende daquilo que o Jeff, imóvel, consegue enquadrar com o seu olhar. Ocorre, né, exatamente o que ocorre com o espectador quando está em um teatro ou quando está em uma sala de cinema, né? Ele está imóvel e tudo que ele vê depende, né, da sua posição imóvel naquele ambiente. E o Jeff também, né, se engaja com o que vê da mesma forma que um espectador se engaja, né, ao ver um filme ou uma peça em um teatro. E o próprio universo visual da obra é saturado de instrumentos de visão. O Mark William Roche comenta sobre isso. O universo ali é formado por câmeras, lentes, binóculos, janelas, persianas. O diretor vai criar, né, um dispositivo fechado dentro dessa ideia e oferece aos personagens instrumentos de olhar que reforçam essa ideia. Oferece instrumentos literalmente cinematográficos. O Jeff literalmente, né, usa uma lente teleobjetiva em boa parte do filme. Então é um trabalho que expõe, né, o próprio dispositivo do cinema no aspecto de que ver é sempre selecionar, enquadrar e excluir. No cinema, ver é sempre interpretar, e aqui acontece a mesma coisa. O Hitchcock oferece uma espécie de investigação das implicações éticas, estéticas e narrativas do ato de ver. E o cinema, assim como o Jeff, nunca vê tudo, né? Um filme nunca nos mostra todos os lados da história, nunca nos mostra todas as ações dos personagens. É no intervalo entre imagem e a nossa interpretação que o sentido do cinema se constrói. Da mesma forma que o Jeff constrói o significado do crime no intervalo das imagens que ele vê. Esse trabalho já foi, né, bastante utilizado para comentar sobre como a gramática clássica do cinema vai partir de um olhar, digamos, masculinista, vai partir da perspectiva patriarcal, no sentido de um olhar masculino que vai desejar e controlar as mulheres, que vai organizar toda a narrativa. A Laura Mulvey, uma teórica feminista, usa esse longa como um caso exemplar da lógica patriarcal do cinema clássico, porque, segundo ela, esse é um trabalho em que a narrativa cola no ponto de vista do personagem homem. É um trabalho em que o Jeff olha, controla e organiza o mundo como imagem, e a mulher, a Lisa, ela seria apresentada como mera imagem exibicionista, ligada ali à moda, a estilo, à beleza padrão feminina. Porém, uma autora como a Tânia Modulewski, que tem, né, um livro inteiro dedicado ao Hitchcock, uma autora que lê a obra dele a partir de algumas teorias feministas e psicanalíticas, mas sem
generalizar muito a obra dele, ela vai discordar das premissas da movie, especialmente em relação ao Vértigo e a esse filme. No caso desse filme, para essa outra autora, para a Modzelewski, até existe uma espécie de troca de papéis de gênero entre o Jeff e a Lisa, no aspecto de que o Jeff é muito mais passivo e imóvel do que a Lisa, do que a personagem feminina. Ele está engessado, ele não consegue se mexer, ele está impotente, enquanto que a Lisa circula, tem energia e tem de fato a iniciativa de entrar no apartamento do vizinho assassino. Mesmo visualmente, né, a Lisa domina o quadro mais do que o Jeff. Ela está ali mais alta do que ele, porque ele está na cadeira. Ela tem closes mais expressivos do que ele. E o próprio diretor reconheceu já em entrevistas uma simetria entre o casal do apartamento do homem que matou a esposa inválida com o casal do filme. No caso, né, o Jeff seria o inválido, seria, né, a esposa inválida, e a Lisa seria a pessoa ativa, seria o marido ativo, entre aspas, né? Então o Jeff, nessa simetria, nesse espelho com o vizinho, o Jeff seria o lado feminino e a Lisa seria o lado masculino. Então, tudo que no filme está ligado a uma ação mais concreta, a um agir na realidade, e não só a olhar e julgar, está relacionado ao lado feminino, a figura da Lisa, a figura ali da Grace Kelly. A fantasia masculina existe, a Modzelewski concorda com a movie nesse ponto. A mulher, ela é ameaçadora porque a sua presença põe em crise uma fantasia de controle masculina, e aí, né, esse homem quer organizar uma narrativa que reordene o mundo conforme essa masculinidade ferida. Ele deseja o crime a partir disso, porém, tudo isso no filme precisa ser validado pela personagem da Lisa, pela mulher. É ela que de fato valida o crime que o Jeff fantasiou. E mesmo o olhar dos dois em relação aos outros personagens do prédio é diferente, né? Eles discordam, por exemplo, sobre aquela mulher solitária. E a visão da Lisa é a visão mais próxima do que aquela mulher sente de fato. Então, ainda que o Jeff queira ser, né, digamos, o autor da história, ao montar pistas do que vê, o clímax obriga ele a ficar uma posição de passividade e de vulnerabilidade. É a Lisa que cruza o pátio, é a Lisa que entra na tela, que cruza os limites que o dispositivo do filme estabeleceu. É com ela que o público vai se identificar naquela cena que ela invade, né, o apartamento do vizinho. E quando o vizinho assassino vai até o apartamento do Jeff, o Jeff ocupa de fato o lugar do feminino no filme de maneira, né, muito evidente, porque naquela cena o Jeff se transforma de fato na esposa imóvel, desmembrada e ameaçada por um homem. É uma cena em que obriga o Jeff a reconhecer o que é estar na posição feminina, em uma posição, né, passiva e exposta à violência. E querendo ou não, tudo isso pode ser lido como uma desconstrução direta
do esquema no qual a gramática clássica manteria o homem sempre no comando do prazer visual no cinema. E no final do filme, isso fica ainda mais evidente, porque na última cena nós vemos a Lisa vestida de homem. Nós vemos ela, entre aspas, travestida, com uma roupa de homem, lendo um livro de homem, entre aspas, enquanto que o Jeff está dormindo com as duas pernas quebradas. Ela olha para ele, confirma que ele dorme, e aí sim pega, né, uma revista de moda quando vê que de fato ele dormiu, como que reafirmando que a sua posição, né, de poder também é uma posição feminina. Então, para quem se interessa, né, por um debate aí mais teórico e até mais ideológico, é interessante ler os textos da Laura Mulvey e também da Tânia Modulewski para perceber essas diferentes abordagens críticas. Eu vou disponibilizar esses dois textos aqui embaixo nos anexos da aula. Em relação à estética do filme, a decupagem é construída a partir dessa ideia de restrição do ponto de vista do Jeff. A câmera permanece, né, confinada no apartamento e, com exceção daquela cena em que o vizinho sai de noite enquanto o Jeff dorme, nós só vemos aquilo que o Jeff pode ver fisicamente, né, a olho nu, com binóculos ou com a teleobjetiva. Então, é uma escolha que elimina qualquer visão, digamos, mais objetiva do espaço, né? A visão do espaço é sempre subjetiva, é sempre a visão da posição do Jeff. E mesmo quando o Jeff usa o binóculo ou usa a teleobjetiva, são instrumentos que limitam ainda mais a visão e que excluem ainda mais o contexto dos atos que observam. Todo close obtido pela teleobjetiva é um recorte parcial da cena, é uma visão lacunar daquela cena, né? Isso reforça a ideia de que ver mais de perto não significa compreender melhor. Pelo contrário até, né? O enquadramento, ao selecionar demais uma ação, exclui todo um contexto, e isso aumenta a atenção do filme porque impede qualquer verificação direta dos fatos. Você não tem uma câmera lá dentro, na casa do vizinho, mostrando o que ele realmente fez. É uma abordagem estética que vai nos alienar junto com o Jeff. Na sua tese, o Luiz Carlos Júnior vai citar alguns comentários do Michel Chion sobre o filme, quando diz que a fachada do prédio do Jeff seria, digamos, a quarta parede, já que ela nunca é mostrada. Nós nunca vemos o prédio em que o Jeff está. O prédio permanece fora do sistema espacial do filme, e isso garante a posição de privilégio do Jeff de ver sem ser visto. E o Luiz Carlos diz que essa organização espacial constrói esse lugar ideal do espectador. O Jeff e nós com ele ocupamos uma posição quase transcendental, ocupamos ali um ponto unificador que dá coerência ao mundo representado, já que ver sem ser visto alimenta a fantasia de uma certa onipotência do olhar. No final do filme, a polícia confirma que o vizinho de fato matou a esposa. Os indícios do Jeff, né, estavam certos, e toda a ação da Lisa em coletar a aliança e investigar o apartamento foi essencial nesse processo. E aí ele termina com essa panorâmica da câmera mostrando várias situações
dos outros departamentos agora resolvidas. Situações afetivas que enfrentavam crises agora parecem resolvidas, né? Aquela vizinha solitária se encontra com o músico, o marido da dançarina retorna e etc. E o longa fecha com o olhar da Lisa vestindo roupas masculinas, olhando o Jeff dormindo com as duas pernas quebradas. É um final que, querendo ou não, reafirma ainda mais a posição vulnerável e impotente do James Stewart, né? O longa todo passa essa ideia de que o personagem do Stewart controla o olhar, controla o que nós vemos e até um ponto controla a narrativa, controla a interpretação desse olhar, mas ele não controla a ação, ele não controla a execução. Quem controla isso é a Lisa e o vizinho assassino. São, né, os dois personagens que de fato agem, são os dois que de fato atravessam a tela, atravessam o fosso do pátio, enquanto o Jeff é esse eterno espectador imóvel, vulnerável e passivo. E esse final, com a Lisa observando o Jeff dormindo, vigiando o Jeff, reforça, né, ainda mais uma posição dela acima dele em certo aspecto. No geral, eu acho que das melhores coisas da fase americana do Hitchcock é essa ambiguidade dos filmes. Ele pode não parecer um diretor muito crítico, ele pode propositalmente até evitar temas políticos e ideológicos nos seus longas, mas direta ou indiretamente ele está propondo provocações, né? No Sombra de uma Dúvida, ele critica todo um ideal pequeno burguês americano. Aqui ele propõe toda uma ideia de troca de posições entre homem e mulher. Em outros filmes, ele também vai fazer o homem ocupar um lugar feminino, como no próprio Vértigo, em que, né, o mesmo James Stewart é manipulado por um homem e se identifica com a mulher perdida e dispersiva. Essas leituras podem não ser imediatas e também não dá para saber até que ponto existem escolhas propositais nas obras nesse aspecto, mas olhando os filmes de maneira isolada, são leituras totalmente possíveis e alguns autores, né, que nós estamos usando aqui, como o Robin Wood ou como a Thelma Budlesky, constroem um pensamento crítico exemplar nesse sentido. Então, é interessante, né, sempre a gente analisar os filmes para além do que eles nos mostram de modo objetivo, e é interessante, né, tentar entender o que as obras representam de modo mais amplo. Nesse aspecto, né, esse filme, O Janela Discreta, com certeza oferece um dos casos mais subversivos e expressivos das possibilidades do cinema do Hitchcock.